Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a conversa e o ato que mudou tudo e que me fez ser promovido para pleno e como é que isso aconteceu, como eu tive que me organizar para trazer isso para minha carreira. Então vamos falar sobre isso. Eu tô suadão aqui, que a meta não era gravar vídeo, eu acabei de caminhar 5 km, que era a meta. Minha meta agora é perder mais 10 quilos, então eu tenho caminhado e corrido 5 km de manhã antes do trabalho, mais 5 depois. E é assim que as coisas mudam. Recentemente eu vi um vídeo de um júnior falando das dificuldades que ele tem, acho que é Dev Eric, e cara, achei interessante ver ele passando pelos mesmos problemas que eu passei. Como eu já tenho uma distância aí de 3 anos do que ele enfrenta hoje, porque eu enfrentei, eu comecei a lembrar, né, de algumas coisas e como é que o jogo mudou pra mim. Se você começa a tentar entender o porquê das coisas e não só em fazer as coisas funcionar, o jogo começa a virar. Eu lembro que lá atrás eu só queria entregar o código. Eu queria pegar um card, cumprir ele naquele tempo que ele tinha que ser cumprido e passar o card para frente e pegar o próximo. Quando que o jogo começou a mudar? Quando além de pegar o card, fazer o que ele precisava ser feito, eu entender o que tinha que ser feito. E quando que isso mudou? Porque fazer funcionar é uma coisa, entender porque funcionou é outra, né? E quando que mudou isso? Eu lembro que um dos donos da empresa que eu trabalhava, passarinho cagou na minha mão, cara. Sacanagem, mas vai ter que ficar até o final do vídeo. Eu lembro que ele deu um livro de presente pra galera. E na época ele falou que ia dar pra gente também, que era júnior e tal, mas que a gente não ia ter capacidade de entender o tema daquele livro. E quando eu resolvi mudar de país, eu precisava ter um aumento. E os últimos meses, depois que eu tomei a decisão de vir, eu comecei a estudar muito coisas que eu nunca tinha estudado. Comecei a tentar entender JavaScript puro, comecei a tentar entender as coisas, de como elas começaram, até chegar a como elas são feitas hoje. Isso começou a mudar o jogo, trocar de braço aqui. E quando eu mudei, né, minha forma de enxergar a carreira ali, a primeira coisa que eu fiz foi pegar esse livro, que lá atrás eu não iria conseguir entender, e falar, cara, agora eu vou estudar isso até eu entender. Era um livro sobre composição de software usando JavaScript. E eu comecei a comer aquele material ali todo dia e, tipo, eu tava muito mal acostumado a estudar só com videoaula. Eu acho que o videoaula tem o seu papel, até hoje eu estudo, mas às vezes se desafiar a pegar um material ali em livro e ter que entender por que aquela lógica está acontecendo, que talvez o livro não é tão autoexplicativo, é onde começa a aumentar o desafio. E se vale um conselho aí, né, pro programador júnior que está querendo se tornar pleno, está querendo galgar na carreira, eu vou dar um exemplo, e aí eu acredito que é a mesma coisa, porque tudo é sobre linguagem, né? Eu estou morando agora num país que fala espanhol e eu ainda não tenho um espanhol tão bom. Então hoje, quando eu quero me comunicar com as pessoas, é que eu toco em uma banda e eu sou produtor musical dessa banda. Porque eu já tinha habilidade disso quando estava no Brasil, então só estou fazendo o que eu já fazia lá aqui. E hoje eu consigo gravar o CD deles, até porque eu conheço as músicas, eu consigo perguntar as coisas para eles num grupo de WhatsApp. Às vezes eles mandam áudios com palavras que eu não conheço e eu peço para eles mandarem texto que eu uso tradutor. Como é que é isso na carreira do júnior, cara? O júnior às vezes ele tem um código ali para fazer, mas ele não entende. E aí ele não consegue entender como ele vai solucionar um problema. E aí ele chama um pleno, um sênior, um outro programador que trabalha com ele ali, que tem um pouco mais de repertório que ele. E aí essa pessoa meio que traduz o problema para ele. Às vezes não é nem a questão do código em si que ele não sabe fazer. Ele não conseguiu enxergar o caminho da solução, ele não conseguiu traduzir o problema. E hoje eu passo por isso aqui, tendo que aprender a falar espanhol, já que eu não posso chegar no mercado e comprar tudo em português. Não posso querer conhecer... Aqui é um parque, ó, tá lotado de pessoas. Essa câmera não é a melhor, mas a galera fica aqui. Se eu quiser conhecer uma pessoa aqui, eu não vou poder chegar para ela e falar na minha língua, sabe? Então, o júnior ele tem essa necessidade de ser alguém para traduzir o problema ou para criar um caminho para ele, né? Então, se vale aí um conselho, né? Se é que se dá conselho para alguém, é que você comece a tentar ligar os pontos. A primeira coisa que eu faria é estudar JavaScript puro. É por isso que, apesar de ser os vídeos que menos pegam view aqui no canal, eu continuo fazendo a playlist. Eu vou fazer ela até eu terminar a meta que eu tracei quando eu tive a ideia de criar a playlist, porque eu sei que é isso que faz diferença para um programador júnior evoluir. É isso que faz diferença para mim também, relembrar conceitos que às vezes a gente esquece, fica muito tempo sem ver. E aí você começar a pegar materiais mais sólidos e tentar digerir sozinho, se desafiar a pegar, por exemplo, esse livro. Eu fui ver o preço dele, né? E, cara, foi um baita presente, porque é um livro de R$ 1.040.
Então eu falei assim, não, porque é um livro que só tem em inglês, não tem ele traduzido ainda. E eu falei, caraca, o cara deu um livro desse preço para todo mundo, tinha, tipo, que generoso, né? Então, assim, é você pegar, cara, e às vezes estudar num material que as outras pessoas não estão estudando para você ter um resultado que elas não estão tendo. É o bem óbvio, né? Então, o que eu tenho feito hoje? Eu peguei esse livro, estou transformando todo o material dele, estou traduzindo para português e estou fazendo todo ele em videoaula. E é para eu estudar, eu não estou subindo essas aulas aqui no canal, é para eu me desafiar de fazer todas as aulas do primeiro capítulo, depois eu assisto e falo, cara, eu realmente entendi, porque primeiro eu li o capítulo inteiro, eu testei os códigos do livro, agora eu mudei os exemplos do código do livro fazendo outras coisas e eu consegui ter o resultado que eu esperava. Então às vezes é você se desafiar fora da caixa e fazer coisas assim, é isso que vai mudar o jogo para você. Então fica aqui o alerta, sabe? Se desafie a fazer coisas que hoje são difíceis, e tenta entender o passo a passo de tudo. Outra coisa que esse cara que deu o livro pra gente, não vou citar o nome dele aqui porque sei lá, uma coisa que ele falou me chamou muita atenção e com esse braço fica meio ruim o ângulo, vai lá, vamos sofrer mais um pouquinho. Uma das coisas que ele falou quando ele deu esse livro de presente pro time todo, e quando eu me lembrei disso, me pus a estudar e consegui botar o pé aqui na Argentina e ser promovido depois que eu cheguei aqui, é que ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, eu tenho menos horas de programação do que um júnior. Eu escrevi menos código do que um júnior. Só que eu li os livros certos e eu li mais código do que um sênior. Então, quando ele falou isso, na época eu não entendi muito bem. E aí eu fui trocar uma ideia com um programador que era sênior lá nessa empresa anterior que eu trabalhei, que é a FDTE, que é a fundação da USP de São Paulo. E eu estava trocando a ideia com ele e ele falou o seguinte, cara, vou te fazer lembrar. O que ele falou depois dessa frase? Aí eu fiquei tentando lembrar e eu lembrei. Ele falou que, além de ter lido os livros certos, ele leu mais código do que a gente. Aí eu lembro que aí depois meu amigo me perguntar, eu lembrei o que ele falou na sequência. Ele falou assim que, muitas das vezes, a gente pega um arquivo que a gente vai mexer ali para fazer a tarefa, seja uma expansão, uma correção, e a gente só está preocupado em resolver o problema, mas a gente mexe no arquivo e a gente não sequer se dá o trabalho de ler todo aquele arquivo. Às vezes é um arquivo com 90, 200 linhas de código e a gente não se dá o trabalho de ler aquele arquivo inteiro. A gente lê o bloco que a gente precisa mexer, resolve o problema e passa para frente. A gente trabalha meses no sistema e não conhece ele a fundo porque a gente nunca parou para ler, para poder dar o carinho que a gente deveria dar naquilo, sabe? Isso daí realmente muda tudo. Outra coisa que ele falou também nessa conversa, né, que ele falou assim, dando o exemplo de código, ele falou assim, muitos de vocês pegam o card, vocês já sabem os arquivos que vão mexer e os novos arquivos que vão criar, já tem mapeado mais ou menos na cabeça pela descrição do card o que vocês vão fazer de código novo para agregar, mas parece que depois vocês não lêem a solução completa de isso foi para lá por causa disso, não só isso foi para lá, mas o motivo de ter jogado uma coisa de um arquivo para outro, de criar em um lugar e receber em outra, importar uma coisa que estava em outro arquivo, ou repassar uma própria de pai para filho, filho para pai, algo assim. E realmente, cara, depois que eu comecei a parar para ler código, para entender melhor o passo a passo das coisas, no projeto que eu estou agora, não posso ficar falando muito do projeto, mas eu estou fazendo um fluxo que foi bem desafiador assim, esse último mês. É um fluxo que mesmo lendo card, mesmo tendo card funcional, tendo card da minha task de front, tendo card de back-end, eu lendo os três, eu tentando entender, é um fluxo meio complexo, eu demorei a entender. Mas eu tive que gastar esse tempo lendo tanto a parte de código quanto a parte de descrição técnica. E é nisso que às vezes a gente peca no início da carreira. É isso que às vezes falta para a gente poder dar um salto, né, na nossa parte técnica. Então queria compartilhar isso, a luz está acabando, quero aproveitar esse resto aí para dar mais uma volta. Quem sabe eu faço mais 1 quilômetro aqui no parque e a gente se vê no próximo vídeo.